Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa, ainda que remotamente, com muita felicidade por tê-lo principalmente aqui em nosso programa, em nosso portal, que é o advjus.net. Agradeço também por você nos acompanhar através das redes sociais, do Face, do Instagram. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, eu recebo para participar conosco aqui do nosso programa o Dr. Jorge Sanches. O Dr. Jorge Sanches, ele é meu colega, advogado, empresário, mestre e professor de Direito, sócio fundador da Sanches e Sanches Advogados Associados, também conselheiro da Amarribo, de Ribeirão Bonito. A nossa pauta de hoje, reflexões do atual cenário de pandemia, também aqui no Brasil. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Dr. Jorge Sanches, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar aqui do ADV Jus TV. Para a gente é uma grande alegria, uma honra, uma satisfação. E te agradecendo, eu já começo te fazendo a seguinte indagação. Doutor, estamos vivendo aí uma situação que ninguém esperava. Parece até que estamos vivendo um momento surreal. Estou certo, doutor? Olá, Marco. É um prazer imenso estar novamente com o amigo. É um prazer imenso estar falando para os telespectadores do ADV Jus. É uma honra nesse momento de dificuldade, nesse momento de reflexão que a sociedade mundial está vivendo, né? Verdade. Doutor Marco, eu tenho falado que parece surreal, mas é real. Então, assim, é um momento que realmente o mundo parou, né? Isso trará consequências enormes para todas as pessoas, para todas as atividades. Então, eu estou aqui na minha casa, que bom que existe a tecnologia para a gente poder estar conectados, embora não podendo abraçá-lo fisicamente, né? Mas essa primeira observação é essa, que nós, colegas, advogados, juízes, promotores, que aproveitem esse momento para fazer uma reflexão de tudo que nós estamos vivendo. Essa pandemia eu acho que é um momento realmente importante, uma oportunidade para que nós tenhamos a possibilidade de sairmos desse momento, talvez com aprendizados, talvez muito melhores como seres humanos, como profissionais, como pais de família, como pessoas. Então, nesse primeiro momento e nessa primeira manifestação minha, eu quero dizer, mandar essa mensagem a todos que não fiquem com medo, vamos enfrentar isso com muita coragem, com muita fé, com muita oração, com muita coisa boa. O que eu tenho feito? Eu tenho mantido minha rotina de trabalho em casa, estudando, lendo, e por incrível que pareça, a criatividade tem aparecido e tem trazido conclusões muito boas para mim, e estou até ansioso para que, quando voltar, colocar em prática na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Legal, faço minhas palavras do Dr. Jorge Sanches. Agora, uma coisa que a gente observa, né, tem muito comentário aí nas redes sociais, doutor. Esse infortúnio, ele teve a origem lá na Ásia, né, na China. Começou por lá, parece que não foi dada a devida importância. E ele foi atingindo a Europa e agora nos atinge aqui e também na América do Norte. A pergunta que eu gostaria de colocar para sua reflexão é o seguinte: no aspecto jurídico, quem sabe que ainda que seja futuramente, não caberia ou caberá uma responsabilização por toda essa problemática que tanta gente aí está sendo submetida? Então, tudo indica, né,
que as autoridades chinesas foram um pouco inconsequentes ou um pouco omissas, não sei se com má fé ou não, ou sem má fé, de retardar o anúncio e a informação. A informação ela é pública e a gente sabe que na China essas informações elas não são tão públicas, né? Tanto é que a pessoa, o médico que descobriu o problema, ele faleceu do problema, né? Então, assim, eu não sei se isso vai ser discutido a nível de ONU, alguma coisa nesse sentido, né? Em tese, poderíamos refletir sobre alguma teoria de que houve, sim, uma negligência rigorosamente uma negligência, uma imprudência da China em se manifestar e informar o mundo, né? Doutor, é interessante, né? Inclusive, sem dúvida muito plausível. Eu concordo 100% com o que o senhor disse. E tem uma coisa que eu gostaria também de emendar nesse sentido, nessa seara aí. A gente observa que algumas pessoas aqui do Brasil, mesmo fora da nossa nação, se manifestaram a respeito do vírus, né? E com a seguinte denominação, vírus chinês. E pelos lados lá dos chineses, isso daí não foi bem aceito. Se realmente eles não tivessem nenhum tipo de culpa, doutor, olha, sinceramente, eu imagino que não tinha necessidade deles fazerem uma defesa tão veemente, negando que esse vírus não é chinês. Afinal de contas, a negação da negação pode ser afirmação, o senhor concorda? Sem dúvida, doutor Marco. O problema é que o ser humano ele ainda está num nível de amadurecimento muito baixo, né? Por que eu digo isso? Porque, às vezes, os interesses políticos e os interesses econômicos acabam prevalecendo em detrimento da sociedade, em detrimento do povo, em detrimento da saúde pública, né? Então, é uma boa tese levantada essa de responsabilização da China. Não sei como viabilizaríamos isso a nível mundial, né? Mas, de qualquer forma, eles foram inconsequentes, sim. Doutor Jorge, agora também é sensato, né, que eu imagino que nós não podemos traçar qualquer tipo comparativo, né, lá com a China, Itália, nossa querida Espanha, aqui com o nosso amado Brasil. São realidades diferentes, comportamentos diferentes, e, inclusive o clima diferente, né, doutor? A gente espera que o desenrolar para cá, sempre com fé e esperança, ele seja, quem sabe, que seja um pouco mais favorável a todos nós. Estou certo, doutor Jorge? Sem dúvida. Esse vírus, ele tem uma mutação de clima, de tempo, né? E a gente torce e espera que as medidas que foram adotadas até aqui, controvertidas ou não, governo federal batendo cabeça com governos estaduais e vice-versa. Não estou aqui dizendo quem está certo, quem está errado, mas o fato é que a minha esperança, Marco, é que esse isolamento que foi feito dê resultado e que a gente não tenha uma curva de crescimento muito grande, né? E que a gente saia dessa realmente mais fortalecidos. Os danos haverão para todos, né? Nós só rezamos e lutamos e buscamos dos nossos líderes que deixam muito a desejar no que diz respeito ao interesse público, e estou falando de um modo geral dos governantes, tá? A nível, não vou citar nome e nem localidade, mas de um modo geral, os nossos líderes deveriam ser mais líderes, deveriam estar mais preocupados com o interesse público e se unir nesse momento. Os poderes instituídos, executivo, legislativo, judiciário e órgãos, instituições, deveriam estar todos irmanados nesse momento para buscar a solução do problema.
Depois de resolvido o problema, aí nós vamos ver, entender, cada um segue sua ideologia, cada um segue seu caminho. Mas nesse momento é cruel, é nefasto, repito, estar invocando essa corrente partidária ou a outra, essa corrente ideológica ou a outra. É momento de união. Doutor, bom, pelo menos em meados desta semana aí houve uma clara sinalização lá do governo federal no sentido de buscar uma sintonia, buscar um entendimento, pelo menos ele foi consignado, deixou essa impressão de trazer, quem sabe, um entendimento assim, entre todas as esferas, né? A esfera estadual, a federal e a municipal. Afinal de contas, precisa sim todo mundo estar imbuídos, né, do mesmo pensamento, para que possa trazer aí frutos mais rápidos, soluções mais rápidas, né? Não é isso, doutor Jorge? Sem dúvida, a gente espera que isso aconteça, que haja uma aproximação e uma união e que trabalhe todo mundo no mesmo sentido, no mesmo caminho. Nós estamos com um problema que é um problema de todos. E se não houver a união e a sincronização das ideias dos líderes e dos poderes instituídos, aí o problema se agrava. Então, por isso que eu acho que nesse caminho a gente tem fé e esperança de que eles se entendam para o bem da nação. Doutor, agora eu quero trazer um pouquinho a brasa aqui para a nossa sardinha, para a nossa esfera aqui, né? A gente observa, né, que existem argumentações aí de pessoas, inclusive, que já se curaram, né? Mais especificamente aqui em Ribeirão Preto, que a gente, pelos contatos que tem, que recebe remotamente ainda assim, tem pessoas que se dizem já sufocadas por estar tanto tempo dentro de casa. Mas eu acho que é um momento assim ainda, né, de se concentrar e esperar que as coisas estejam caminhando na direção certa. Esse é o pensamento que devemos ter também com relação ao governo municipal aqui de Ribeirão, doutor? Exato. Como eu digo, a gente conclama para que o governador do estado de São Paulo, que é uma pessoa culta, tenha sabedoria. Sim. E nós conclamamos também que o presidente tenha sabedoria, né? Para eles se entenderem e se num determinado momento um está agressivo, o outro tem que ter a sabedoria de contornar isso para acalmar os ânimos, para acalmar parcimônia. Por quê? Porque existe um bem maior, existe uma preocupação maior, que ninguém está salvo. Ninguém está salvo, né? Eu tenho dito também, as guerras mundiais, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, elas atacavam alguns países e algumas cidades. Agora, essa pandemia, que é um problema de saúde pública, ela não escolhe nem país nem cidade, ela vai atacar o mundo inteiro. Então, é hora de deixar de lado qualquer rixa política, qualquer desavença, para atacar. Existe só um inimigo, que é o coronavírus, que provoca a Covid-19. Esse é o inimigo comum, nesse momento, de todo mundo. Né? Não é do governador A, do governador B, do presidente A, do presidente B, da direita, da esquerda, da ideologia mais radical ou menos radical, enfim. É hora de... E isso nós vamos cobrar, viu, Marcos? Nós, população, na hora de exercer o soberano, que é na hora do voto, nós vamos refletir sobre a conduta desses nossos representantes. Eu acho que é por aí. Nós vamos lá na frente julgá-los, né? Por quê? Porque nesse momento a prioridade, governar é estabelecer prioridades, e a prioridade é combater o inimigo, que é o vírus. Tá certo. Quero pedir aqui licença ao Dr. Jorge Sanches para chamar o ADV especial. Nós vamos abrir espaço para direito notarial e registral com o Wendel Salomão. Confira. Olá, meus amigos do DVJus. Hoje vou falar dos cartórios frente à pandemia Covid-19, popularmente conhecida como coronavírus.
O momento é de instabilidade e os cartórios de notas permanecerão abertos à população mesmo diante a pandemia do Covid-19, decretada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e conforme o Conselho Nacional de Justiça até o presente momento. Como trata-se de um serviço essencial à sociedade, as serventias notariais paulistas redobraram os cuidados e mantêm as portas abertas. No entanto, o Colégio Notarial do Brasil, Seção de São Paulo, CNBSP, a Associação do Setor, recomenda que as pessoas observem algumas medidas preventivas, dentre elas. Somente vá ao cartório se estiver saudável. Caso contrário, entre em contato com o tabelião que saberá como orientar. Evite os horários de pico do cartório. Preferencialmente, leve a sua caneta quando for ao cartório, evitando o compartilhamento de objetos. Entre em contato com o tabelionato previamente, na hora de lavrar os inventários, compras e vendas, procurações, testamentos, divórcios, pactos, união estáveis, declarações públicas e demais serviços de escrituras poderão ser previamente esclarecidos e preparados por e-mail. Agende horários. A presença das partes é necessária apenas no momento das assinaturas, que podem ser convenientemente marcadas em horários diferentes para se evitar aglomeração. Seja compreensivo, o momento exige compreensão de todos, calma, para que os serviços continuem sendo prestados de forma eficaz. Segundo o presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção de São Paulo, os tabelionatos de notas também estão tomando todos os cuidados para atender a todos os cidadãos com segurança. Sabemos da importância dos serviços notariais para a segurança jurídica da sociedade. A economia pode ficar travada, por exemplo, se os negócios jurídicos não forem concretizados corretamente. Dentre as medidas anunciadas, o presidente explica que, além de estarem observando todas as práticas sanitárias já recomendadas pela OMS, por exemplo, disponibilização de álcool em gel e desinfetação dos ambientes das serventias. Os cartórios deverão, por exemplo, eventualmente limitar o número de pessoas dentro das serventias e, havendo espaço, fazendo o atendimento ao ar livre. Por hoje é só, meus amigos, nos vemos em breve. Um grande abraço e até logo! Ok, muito obrigado, Wendel. Mais um ADV especial. Agora nós vamos falar a respeito de compliance, direito do trabalho e compliance, com a doutora Giovana Atarazzi. Confira. Olá, hoje vamos falar de direito do trabalho, sobre a MP 927 de 2020, que trouxe medidas trabalhistas para o enfrentamento da emergência de saúde pública recorrente do coronavírus. A MP 927, em boa hora, foi editada para acalmar os ânimos e flexibilizar as relações de trabalho, autorizando uma série de medidas para tentar evitar a extinção dos postos de trabalho e também das empresas. Acontece que pecou a MP quando não prevê uma participação efetiva do governo no socorro dos empresários e dos trabalhadores com a utilização de recursos públicos. Enfim, a medida provisória se aplica aos empregados urbanos, aos empregados rurais, aos terceirizados e aos domésticos e estagiários na parte compatível. A ementa da MP informa que o objetivo dela é autorizar medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente do Covid-19. Vamos falar sobre trabalhador suspeito. Caso o patrão ou o próprio empregado suspeite que foi contaminado, a quarentena é medida necessária a ser tomada para evitar o contágio de outros empregados, de terceiros e até mesmo clientes. Só que as medidas e as devidas precauções médicas antecedentes devem ser levadas em consideração, como, por exemplo, a apresentação de atestado médico recomendando o afastamento. Se o trabalhador for um autônomo, estagiário ou eventual, a mesma recomendação deverá ser tomada. Entretanto, se for um terceirizado, o tomador deve comunicar ao empregador das medidas que tomará para a proteção do meio ambiente,
podendo excepcionalmente determinar regras de proteção à saúde e segurança do trabalho. O empregador deve tomar precauções para não praticar discriminação no ambiente de trabalho, encaminhando apenas os casos realmente suspeitos ao INSS ou ao médico do trabalho. Outra questão: as empresas de tendência, que são aquelas que o trabalhador precisa manter sua saúde intacta porque trabalha com outros doentes ou com risco de contaminação coletiva ou em massa. Essas podem obrigar todos os seus empregados e terceirizados a se submeterem ao exame preventivo do vírus e com custo do patrão, já que nesse caso a finalidade é coletiva e de saúde pública. Esses eram os apontamentos referentes ao trabalhador suspeito dentro do contexto da MP 927 que cabia para hoje. Voltamos em breve falando sobre outros temas do direito do trabalho e compliance trabalhista. Até mais. Legal, muito obrigado, doutora. Ligeiro intervalo, vamos voltar já já na sequência com o doutor Jorge Sanches. Aguarde, por favor. Qualisystem Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legali Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Qualisystem Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Legal, voltamos então com o ADVJus TV de hoje, que tem a honra de receber o nosso convidado, o Dr. Jorge Sanches. E eu já vou começando esse bloco perguntando para o nosso ilustre convidado o seguinte: doutor, vamos trazer um pouquinho aqui o assunto para a nossa pátria, nossa casa, nossa vida, que é a advocacia. Que reflexão pode ser feita em termos de perspectiva, né, para os nossos colegas? Nós temos sim clientes, ou melhor, nós temos sim colegas, né, de diversos portes, colegas que às vezes nem têm o seu escritório ainda, colegas com escritórios modestos, grandes escritórios. O que pode ser refletido, doutor, nessa seara, né, no exercício da advocacia, que podemos vislumbrar daqui para frente? Quem sabe, às vezes ainda é uma pergunta que é um pouco cedo para responder, mas eu gostaria muito da sua reflexão. Olha, eu quero aqui me dirigir aos colegas, aqueles colegas que, por exemplo, exercem advocacia sozinhos, né? Aqueles que exercem com 2 ou 3 colegas, que efetivamente vão ter que passar, nós todos vamos ter que passar esse momento de dificuldade, e torço para que eles consigam trabalhar minimamente em home office, o que for possível. Atender ao cliente não é proibido, não é errado, ao contrário, acho que deveria continuar tendo, se tiver um pouco de trabalho, continuar fazendo. E mais do que isso, Marco, a retomada, a hora que vier, ela vai ser positiva. Por quê? Porque eu acho que vai haver uma demanda de trabalho, vai haver uma demanda na questão de defesa do consumidor, na questão de questões contratuais, quebra de contrato, atraso de pagamentos. Então, eu acho que vai ter, esse período vai explorar demandas reprimidas, e mais do que isso, é um momento que surgirão novas demandas. Então, o que eu queria passar é uma mensagem de esperança, de otimismo, de fé. Vamos aguentar firme todos, para que a hora que retomar, porque uma coisa importante, essa não é uma crise de liquidez, não é uma crise econômica, é uma crise de saúde. Então, eu acho que a hora que passar isso, a retomada vai ser rápida. E eu tenho fé e acredito muito num 3º ou 4º trimestre de melhoria da economia, né? As pessoas vão se movimentar, vão voltar a consumir, vão voltar a produzir,
Essa é a nossa esperança. Então, eu queria deixar uma mensagem de esperança aos nossos colegas. Doutor, eu penso que nunca é demais, né, deixar consignado que qualquer pessoa, independente do estado que estamos vivendo agora, essa situação de pandemia, aquela pessoa que se sentir ultrajada, prejudicada em qualquer dos seus direitos, ela deve e pode sim procurar, no meio que achar melhor, o seu advogado de confiança para resgatar aqueles direitos que ela julgue que não estão sendo observados. Estou certo, doutor? Sem dúvida que todo cidadão que for ofendido nos seus direitos deve procurar um colega, um advogado, para requerer os seus direitos na justiça. E tudo que for possível nesse momento de colheitas de prova, ou faça, seja através de remotamente, ou seja através de documentos por e-mail, que o faça para depois buscar seus direitos na justiça quando tudo voltar à normalidade. Sem contar que o judiciário, tanto a Justiça Federal, como a Justiça do Trabalho, como a Justiça Comum, estão funcionando em caráter de plantão, né? Então, questões mais emergenciais e urgentes, a Justiça está funcionando. Certo. Ok. Agora nós vamos chamar mais um ADV especial. Já que o Dr. Jorge citou, Código de Defesa do Consumidor, Direito do Consumidor, com o Dr. Alessandro Rojas. Veja. Olá! E se sua empresa não conseguir cumprir com sua obrigação perante o consumidor em decorrência das medidas para conter a Covid-19? Muitos fornecedores de produtos ou serviços estão sendo atingidos pelas medidas para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da coronavírus, Covid-19, levando assim à impossibilidade de cumprir com suas obrigações contratuais perante seus consumidores. Então, o que fazer nesses casos onde o fornecedor de produtos ou serviços não pode cumprir sua obrigação em decorrência, por exemplo, de impedimento de continuar sua atividade empresarial devido à Covid-19? A primeira providência do fornecedor de produtos ou serviços é cumprir seu dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, caso a empresa esteja impossibilitada de prestar o serviço ou de entregar o produto, deverá notificar o consumidor de que, diante de fato de força maior, no caso a pandemia de coronavírus, não poderá cumprir a sua obrigação. Recomendamos a utilização de canais virtuais de comunicação com seu consumidor, avisos no site da empresa, redes sociais e envio de e-mails, disponibilizando avisos claros sobre as consequências da paralisação de serviços e ou entrega de seus produtos. Por exemplo, se houver qualquer modificação no prazo de entrega do produto ou serviço, tal alteração deve ser imediatamente comunicada ao cliente, pois diz respeito aos termos contratados pelo consumidor. Entretanto, havendo a impossibilidade absoluta de cumprimento da entrega do produto ou serviço, em razão das restrições impostas pelos poderes públicos, o consumidor deverá ser integralmente restituído das quantias já pagas para aquisição do produto ou do serviço. Agora, caso o consumidor deseje o cancelamento, não tendo a empresa alterado as condições do contrato, o fornecedor deverá analisar caso a caso, pois, se o motivo da desistência se basear em preservação da vida, saúde e segurança do consumidor, direitos esses garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor, e não tendo a empresa possibilidade de garantir a preservação desses direitos, não poderão ser aplicadas medidas que tragam onerosidade excessiva, mesmo que previstas em contrato. Portanto, utilizando-se da boa-fé e buscando o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, zelando pela harmonia dos interesses, os conflitos gerados em decorrência da pandemia de coronavírus podem ser solucionados sem grandes prejuízos, enfatizando que o bom senso será essencial para mitigar os impactos da Covid-19 nas relações de consumo. Sou Alessandro dos Santos Rojas, advogado especializado em assessoria jurídica para empresas, e logo voltarei com novos temas relacionados ao direito do consumidor, aqui no ADV Especial. Até breve! Ok, muito obrigado, doutor Alessandro Rojas. Doutor Jorge Sanches, eu quero te agradecer imensamente ter aceito o nosso convite
o primeiro que entrevistamos remotamente, pedindo aí desculpas, doutor Jorge, não só para o senhor, mas também para aquelas pessoas que nos acompanham e estão acostumados com aquele nível de imagem 100%. Nós vamos chegar lá com certeza. Te agradeço imensamente participar conosco aqui e principalmente a sua palavra de acalento, a sua palavra de otimismo e que com certeza faço também mais uma vez minhas as suas palavras de que juntos nós vamos poder vencer. Muito obrigado. Eu que agradeço, a honra foi minha, lembrando que a gente tem que ter fé, esperança, acreditar, espiritualidade, tenacidade, resiliência e força. Com fé, vamos sair dessa e, se Deus quiser, mais fortalecidos. Um grande abraço a todos. Ok, meus amigos, finalzinho do ADVJus TV de hoje. Mais uma vez, agradeço-te imensamente por me acompanhar sempre aqui no ADVJus TV. ADVJus, tô ligado, ADV especial. Faça parte você também, venha fazer parte você também. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, youtube.com/advjusnet. Fico por aqui, prometo voltar breve com o programa inédito. Forte abraço! Fé! Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.